Muito bom dia, graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário, o último capítulo da nossa série sobre o Natal. E mesmo que embora, irmãos, não seja hoje propriamente dito, dia 25, dia do nascimento do nosso Senhor, nós falamos isso ao longo dos capítulos que antecederam este, mas sem dúvida alguma é um grande motivo para nós exaltarmos, glorificarmos e enchermos o nosso coração de alegria, porque sim, Deus veio como homem aqui para essa terra para nos redimir, para nos salvar, para fazer a propiciação dos nossos pecados e assim nos apontar para toda a eternidade. O texto de hoje está lá em Isaías, capítulo 9, no versículo de número 6, está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante ao juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Irmãos, esse texto é maravilhoso demais, é muito profundo. Ele fala, ele aponta, ele profetiza sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus, além de alguns traços aqui do seu ministério, da sua personalidade divina. Ele fala também sobre sermos redimidos, sobre juízo, sobre justiça do Senhor que estaria vindo sobre as nossas vidas. E a justiça, por muitas vezes, é tanto mal interpretada, parecendo que Deus é um Deus irado, que vai de alguma forma punir e tudo mais, sem medidas e sem fim, aqueles que estão aqui na terra. A verdade é que nós, que somos filhos de Deus, precisamos estar felizes pelos atos de justiça do Senhor, porque sabemos que pelo Senhor ser justo, nenhum justo aqui nesta terra também perecerá. Lembrando que justos são aqueles justificados pelo Senhor. Portanto, esta grande mensagem da cruz que fala sobre um maravilhoso conselheiro, sobre um Deus forte, sobre um Pai da eternidade, sobre o príncipe da paz, este que veio, que como falamos ao longo de toda essa semana, se reduziu, que se comprimiu a figura humana para que eu e você não precisássemos perecer, para que nós tivéssemos um caminho a ser trilhado, um caminho a ser assim percorrido, para que a verdade, toda a verdade, ela fosse exposta diante dos nossos olhos e para que a salvação, para que toda a eternidade pudesse fazer assim parte das nossas vidas novamente, situação que havia sido perdida, deixada para trás lá no Éden, com o nascimento, com a vinda do Senhor Jesus aqui para essa terra, a encarnação do Verbo, a encarnação de Deus, isso tudo passa a ser possível novamente. E a grande pergunta, talvez, que nós devemos fazer todos os dias das nossas vidas é que nós devemos fazer com tudo isso que o Senhor Jesus fez por nós? Qual é a minha missão? Qual é a minha responsabilidade? Qual é o meu dever diante de todas as situações? O primeiro ponto, irmãos, é nós compreendermos que a vida do Senhor Jesus para cá, ele transcende a beleza dos presépios, ele transcende a beleza das grandes mesas postas na noite de ontem, quando assim todo o povo cristão celebra ali, faz aquela ceia de Natal, celebrando sim o nascimento de Jesus. Tudo aquilo que de alguma forma existe como significado espiritual transcende qualquer manifestação física aqui nessa terra, externamente falando, porque a principal transformação que o nascimento de Jesus deve operar, e nós devemos ter a compreensão, é dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, assim como o apóstolo Paulo fala, que nós não devemos tomar a forma deste mundo, nós precisamos tomar a forma que realmente, propriamente, o Senhor Deus, ele trouxe sobre as nossas vidas na pessoa do Senhor Jesus, quando Paulo escreve aos Gálatas que não deveria mais ser ele que haveria de viver até como ele havia vivido até aquele momento, mas Cristo viveria através dele. São textos dessa forma, como ele escreve talvez lá para a carta, na sua carta aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, versículo 17, dizendo que a nova criatura ela se faz através do Senhor Jesus, que aquilo que era velho precisa se tornar novo, isso como um modo de operar, como um modo de agir, essa manifestação de Cristo espiritual que veio para nos recolher, veio para nos redimir, precisa fazer uma transformação interna e genuína dentro dos nossos corações. Nós não podemos permitir que somente alegrias momentâneas, emocionais e passageiras façam parte, não. Tudo aquilo que fala-se acerca do Senhor Jesus fala de atos eternos do Pai para com as nossas vidas. Portanto, aquilo que Jesus veio fazer aqui, nesta data, mesmo que embora simbólica, representando o seu nascimento, deve marcar genuinamente lá dentro do meu coração, para que as minhas ações, para que as minhas intenções elas venham ser mudadas, venham ser moldadas e transformadas, para que nós possamos viver verdadeiramente aquilo que o Natal representa. O nascimento do Senhor e Salvador das nossas vidas. O Senhorinho fala sobre nós nos submetemos àquilo que de alguma forma o próprio Senhor Jesus nos deixa como recomendação e como ordenança. E Salvador fala sobre um acesso, sobre nós acessarmos um lugar que nós, de forma individual, pelos nossos próprios braços, pelos nossos próprios pensamentos, pelas nossas próprias filosofias,
filosofias humanas, mesmo que embora pareçam ser tão lindas quando nós as falamos, nada daquilo que fazemos como homem poderia nos levar à salvação. E assim o nosso Senhor e Salvador Jesus faz sobre as nossas vidas. Por isso nós devemos, neste dia, aprendermos a nos posicionar diante de uma obra tão poderosa, diante de uma obra tão maravilhosa, que é sim o nascimento, a vinda como homem do Senhor Jesus aqui para essa terra, para que pudéssemos caminhar para toda a eternidade assim aliançados e conectados com Ele. Que essa verdade esteja viva nos nossos corações, irmãos, que nós não venhamos nos distrair com nada, com nenhuma bênção, mesmo que embora seja algo maravilhoso que o Senhor Ele traga sobre as nossas vidas, que não, mas que o nosso coração esteja sempre conectado, sempre submisso e sempre em adoração, independente das circunstâncias. Louvemos, adoremos e glorifiquemos o nome do Senhor e Salvador Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, queremos bendizer o teu santo nome, Senhor. Nós não sabemos a data exata, sabemos que, socialmente falando, a nossa cultura aqui celebra neste dia o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. E por isso aqui sim nós queremos fazer essa celebração. Mas nós não queremos, como falamos ao longo deste vídeo aqui, nos distrairmos com nada dessas festas que fazemos aqui, mas que a principal, Senhor, a principal transformação, a principal percepção esteja dentro dos nossos corações, guardada dentro da nossa mente, Senhor, para que exista assim uma transformação, para que o nascimento do Senhor Jesus possa mudar, moldar e transformar o nosso modo de agir. Que assim como o calendário secular aqui marca o período que antecedeu a vida de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo, que as nossas vidas também, Paizinho, sejam marcadas dessa forma. Nós pedimos para que o Senhor nos auxilie, Senhor, que exista uma vida nossa pessoal antes de conhecermos ao Senhor Jesus e pós conhecermos ao Senhor Jesus. Que as transformações não sejam transformações superficiais, não sejam transformações ali no âmbito ontológico, Senhor, a um ponto de nós mudarmos e transformarmos até mesmo a nossa essência, a forma como viemos aqui para essa terra, outrora com a raiz adâmica do pecado e agora, Senhor, conectado com a raiz de Davi, liberados e libertos para vivermos toda a eternidade na presença do nosso Deus. Que o nosso maravilhoso conselheiro, que o nosso Deus forte, que o Pai da eternidade, que o príncipe da paz esteja vivo nos nossos corações neste dia e para toda a eternidade. Em nome do Senhor Jesus, esta é a nossa oração em gratidão ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai, por tão grande salvação operada sobre as nossas vidas. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha um dia incrível na presença do Senhor e jamais se distraia com as bênçãos, mas permita-se que você esteja aí distraído em um relacionamento leve, agradável e produtivo com o Senhor e Salvador das nossas vidas, que é somente Ele, o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.